No Reino Unido, 80% dos homens que cometeram suicídio haviam buscado ajuda. 95% deles foram considerados de baixo risco ou sem risco, o que significa que os terapeutas que os atendiam não conseguiram identificar que eles estavam em risco de suicídio. 15% das mulheres dizem que aceitariam namorar homens com menos de 1,73 m. Muito disso, na verdade, não tem nada a ver com a escolha e preferência média das mulheres. Homens têm 5 vezes mais chance de dizer que não têm amigos próximos. Nas últimas 2 décadas, os espaços voltados para homens colapsaram. 43% das crianças nos Estados Unidos vivem sem o pai. Fomos criados pelos homens que foram criados pelos homens que voltaram com traumas incríveis da Segunda Guerra Mundial. Quero falar sobre o cérebro afetado pela pornografia. Pesquisas comprovam que existe a chamada síndrome do homem jovem, e isso eventualmente vai acontecer. Você sabe, síndrome do jovem. Síndrome do homem jovem é esse período de tempo em que as maiores taxas de mortalidade acontecem, as maiores taxas de suicídio acontecem, as maiores taxas de lesões acontecem para os jovens. E é entre as idades de 16 e 26 anos. 16 e 26 anos é muito tempo. 10 anos já permitem causar muitos estragos. Você pode causar muitos estragos, mas eu acho que esse é o período em que os jovens estão tentando entender sua relação com o risco, com relacionamentos e sexo e com a própria identidade. E nós temos uma maneira muito externalizada de tentar resolver essas questões. Sabe, não é como um processo interno, normalmente não é um processo social interno. É como se eu tivesse que sair para o mundo e tentar lidar com quem eu sou e qual é o meu lugar social e contextual no mundo. Frequentemente isso nos faz cometer atos bem tolos. Com 19 anos comprei uma moto de 1000 cilindradas. Eu ia dizer, esses caras andam de moto sem capacete na estrada, fazendo corredor, e se baterem numa pedra, acabou. Vai encontrar o crã. É isso. E mesmo com capacete, e se alguém ainda estiver fazendo isso com, sei lá, 45 anos perguntando por um amigo... Quero dizer, provavelmente existe uma certa tendência de tentar se sentir vivo através de correr riscos, eu acho. Nem é só pelo risco. Busco minha identidade e experimento coisas novas. Ainda estou nesse processo. Sinceramente, não ando fazendo tantas coisas perigosas. Bem, isso é justo. Ok, isso é justo. Acho que muitas vezes, sabe, isso já é um assunto totalmente diferente. Mas o que nós fazemos psicologicamente com coisas como trauma, abuso, abandono e questões de apego Há várias formas de usar estratégias desadaptativas para lidar com a dor e o sofrimento associados a isso. Então, para algumas pessoas, elas sexualizam essas feridas e tentam explorá-las e entendê-las através de diferentes comportamentos sexuais de risco. E então, para outras pessoas, elas vão correr riscos absurdos com dinheiro, ou vão correr riscos absurdos com jogos de azar, ou, você sabe, em relacionamentos ou na carreira. Algumas dessas coisas podem aparecer assim, mas acho que o que você diz é algo normal, como tentar descobrir quem sou. Sabe, estou tentando descobrir qual que é o meu propósito, qual que é a minha função no mundo. E eu acho que essa é uma grande questão para muitos homens que, você sabe, se sentem muito sem rumo na sociedade de hoje. E quando vemos esse colapso dos homens jovens na sociedade atual... Então eu quero falar sobre a solidão primeiro, eu acho, porque é isso que eles chamam de epidemia da solidão. Parece muito real. Eu tenho vergonha de admitir isso. Eu achava que era meio que uma besteira, porque eu realmente não, sabe, olhando pra trás agora, provavelmente eu passei por isso, mas eu esqueci. E também muitos dos meus amigos nunca falaram sobre isso. Quanto mais converso com homens fãs do programa, seja na nossa caixa de conselhos às sextas, online ou no Reddit, percebo que esses fóruns já reúnem pessoas mais online e possivelmente mais solitárias. Mas eu vejo e ouço sobre isso o tempo todo. Os caras sentem que tem muito poucos. E as estatísticas que você me mandou mostram que muitos caras sentem que não têm amigos próximos. Isso é quase difícil de acreditar. É difícil pra mim entender isso. Quero dizer, você tem que, acho que no contexto mais amplo, quando a gente olha de fora, muitos dos espaços voltados para homens colapsaram nas últimas décadas. E o que é isso? O que é um espaço voltado para homens? São lugares que são apenas para garotos e homens se reunirem. Sabe, coisas como os escoteiros não é mais só para garotos. Agora é misto. E muitos. Mas isso não é ruim. Vou pausar aqui porque sou muito, você sabe, como Eagle Scout. É legal poder fazer isso com seu filho e filha. Sim, acho que realmente precisamos de espaços mistos, com certeza. E você sabe, ao longo da história da humanidade, os meninos sempre tiveram espaços onde aprenderam e lidaram com o que é ser um jovem homem.
E de muitas maneiras, a masculinidade e até mesmo o ser homem, em certo grau, é algo que serve de modelo para um jovem. E então, quando a gente elimina esses espaços onde os jovens aprendem, é assim que eu lido com a raiva, é assim que eu lido com o poder, é assim que eu lido com a sensação de impotência. É assim que interajo com mulheres e sou um bom cidadão. Quando esses espaços começam a desaparecer, o jovem fica com um vazio ou uma falta de aprendizado sobre como passar por esse período de transição. Entre ser menino, depois adolescente e então homem, vêm as responsabilidades e expectativas que isso traz. E eu acho que passamos por essa transição em que, por um tempo, dissemos aos homens: é exatamente assim que você tem que ser. Você tem que se encaixar nessa caixa e nesse molde. De certa forma, isso foi construtivo. E então, isso mudou. E na última década ou duas, a forma como a masculinidade e o ser homem têm sido moldados é: aqui estão todas as coisas que você não deve fazer. Não faça nenhuma dessas coisas, não seja nenhuma dessas coisas. Mas não estabelecemos uma direção para os homens. E então, para muitos caras, eles preenchem essas lacunas com, você sabe, personalidades carismáticas da internet que são muito atraentes e acabam preenchendo esse vazio. Então, sabe, nós realmente precisamos desses espaços porque os jovens vão passar por esses períodos em que, você sabe, eles estão procurando conselhos. E uma das coisas que eu te mandei foi justamente o impacto dos lares sem pai. Sim, podemos falar sobre isso depois. Quero continuar no tema da solidão, pois é assustador. Hoje, 15% dos homens não têm amigos próximos. Em 1990, eram 3% correto. Se você não tinha amigos em 1990, não conheço ninguém assim. Acho que, como não tinham amigos, eu não os conheceria. Não lembro de muitos caras cronicamente solitários. Todos brincávamos juntos, certo? Entre os homens de 18 a 24 anos, 28% dizem não ter amigos próximos. Em contraste, apenas 10% das mulheres relatam o mesmo. As mulheres estão indo melhor nisso. Em 2020, Harvard constatou que 61% dos homens sentiram solidão intensa no mês anterior. Sim. Isso é realmente preocupante. Eu não acho que isso existia quando eu era mais jovem. Quer dizer, posso estar enganado, mas parece que os dados confirmam isso. 1 em cada 5 homens não conseguiu identificar um melhor amigo. Eu acho que nunca passei por essa situação em toda a minha vida. Eu também não. 27% dos homens afirmaram ter um melhor amigo. Só 27% dos homens afirmaram ter um melhor amigo para falar de questões pessoais. Isso é realmente triste. Quero dizer, isso significa que cerca de 75% dos caras não tem ninguém com quem possam conversar sobre questões pessoais. Certo. Bem, e muitos desses homens são aqueles que você vê nos fóruns online tentando conseguir algum conselho e entender como realmente apenas funcionar como um ser humano no mundo. Sabe, como ser sociável, como interagir com as pessoas na cafeteria. Não é nem questão de chegar e, sabe, pedir o número de telefone de alguém ou sair para um encontro, mas sim coisas sociais básicas. E há muitos fatores que contribuem para isso. Sabe, eu realmente acho que a ausência paterna em casa impactou isso, com certeza. Sabe, eu acho que, obviamente, o surgimento das redes sociais tornou muito mais fácil para pessoas que são naturalmente mais introvertidas, que têm níveis mais altos de ansiedade social, não precisarem lidar com esse estresse. Para simplesmente nunca fazer nada. De simplesmente nunca fazer nada. Mas também existe essa correlação para os jovens meninos de que, quanto mais eles são incentivados a correr riscos, mais saudáveis e integrados eles são na sociedade. Riscos saudáveis, não perigosos, entende? Nem de desafiar a morte. Riscos saudáveis, como convidar uma garota para sair. É isso, convidar uma garota para sair, arriscar ser rejeitado, como tentar entrar para um time, arriscar. Sabe, abordar outro cara na academia ou no ensino médio e puxar conversa, talvez surja uma amizade disso. Sabe, conversar com outro cara numa festa, sabe, tomando uma bebida e simplesmente puxando papo. Esses são apenas pequenos riscos sociais que muitos jovens não foram ensinados a correr e não foram incentivados a correr. Aos poucos, isso minou a capacidade deles de sequer ter algumas dessas habilidades sociais básicas. E então, acho que outra coisa é que nós substituímos, em grande medida, as relações sociais pela tecnologia, certo? Trabalhei na Apple por um tempo e supervisionava lojas de varejo na Colômbia Britânica. Lembro de estar na loja de varejo e ver crianças de 2, 3 anos já nos iPads. E, sabe, eu acho que passamos por uma geração em que, em vez de nos relacionarmos com os outros e aprender a regular o nosso sistema nervoso e simplesmente lidar com emoções indesejadas, toda vez que isso acontece,
O que vemos são meninos e meninas recorrendo à tecnologia como uma espécie de alívio, como uma espécie de, sabe, calmante digital para si mesmos quando o sistema deles está, sabe, agitado. E eu acho que quando você olha para o uso de pornografia é outro bom exemplo. Eu quero falar sobre isso. Você sabe, rapazes usam isso, ou homens em geral, realmente usam isso como um método para se acalmar. E isso cria ainda mais solidão porque você tem acesso a, sabe, tanta coisa. Vamos falar sobre isso. Quero trazer estes últimos dados. Hoje, os homens têm 5 vezes mais chance de dizer que não têm amigos próximos do que tinham em 1990. 25% dos homens dizem ter 5 ou mais amigos próximos. Ou seja, 75% dos homens não têm 5 ou mais amigos próximos. Acho isso insano, certo? Então, o que você faz? Você tem alguma noção de amigos? Você tem algum amigo da Jordan Harbinger Show? Sim, você é um desses no Canadá que nem conhece os amigos. Somos compatriotas canadenses. Eu tinha esquecido. Agora não, estou vendo isso. Sou de Michigan, basicamente um canadense com sistema de saúde ruim. Preciso explicar essa piada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se alguém dissesse tipo, cara, você é um perdedor, você não tem namorada. A mentira mais comum em Michigan era dizer que ela mora no Canadá, em Ohio, ou estuda em outra escola e você não a conhece. E isso virou um meme quando ficamos adultos, onde alguém perguntava, cara, quanto tempo faz que você está sem trabalhar? E eu respondia, ou alguém dizia, ele tem um emprego, mas é no Canadá. Ou, ele tem um emprego, é em Ohio. Você não conhece a empresa, nunca ouviu falar da empresa. Aham, ou tipo, cara, você está namorando alguém? Ela mora no Canadá. É só porque essa mentira é tão óbvia. Sim, não, eu sou de Michigan, então na verdade eu estou ao sul, ou desculpa, ao norte de partes do Canadá. Canadense adotado. Sim, médico. Canadense que não consegue, você... Ao fazer 18 anos, você foi a clubes de striptease do outro lado da fronteira? Sim, só quando fiz 18 anos, não aos 16, quando tinha uma identidade falsa ruim dizendo que eu tinha 18, eu não conseguia parecer ter 21. Você vai pra Windsor, compra cerveja no Jokers ou outro lugar, ou vai a um clube de striptease onde as garotas perguntam se você é uma criança porque você parece uma criança. Tipo, você não tem nenhum pelo no rosto? Nenhum mesmo. Não, eu... Pelo menos tinha costeletas grandes aos 16 anos, então eu conseguia meio que passar. Como um garoto de 19 anos, eu nunca me meti em encrenca tentando pedir sabe o quê? Na verdade, eu devo ter passado, porque quando você volta pela fronteira, os agentes da alfândega sempre perguntavam, então bebeu alguma coisa no Canadá? E eles nunca me incomodaram. Eu devia parecer ter idade legal pra beber no Canadá. Mas imagina ser um garoto de 16, 17, 18 anos e não ter nenhum amigo pra fazer o que a gente está falando aqui. Eu sei. Vamos lá. E não precisa ser isso, tipo, não estou dizendo que todo jovem precisa ir para o strip club, beber e fazer esse tipo de coisa. Não é disso que estou falando. Isso seria uma perda de tempo. Mas, sabe, tipo, sair por aí de bicicleta, tentando entender uns aos outros e descobrir quem você é. É isso. E, sabe, nossa identidade psicologicamente é social por natureza. Então, parte do nosso desenvolvimento psicológico realmente exige outras pessoas. Para saber quem você é preciso se relacionar com outros, pois eles refletem partes suas. Acho que muitos jovens estão perdendo uma parte importante do desenvolvimento, mas eu fico curioso. Você tem alguma ideia do que acha que está fazendo tantos meninos desmoronarem em seus relacionamentos? Acho que há muitos fatores e estou tentando evitar que o que penso primeiro pareça que estou culpando as mulheres por isso. Quero deixar claro que não estou, só está fresco na minha mente porque discuti isso mais cedo essa semana e hoje. Muitos caras me disseram, houve uma postagem no nosso subreddit, no subreddit do Jordan Harbinger, sobre por que os homens não abordam mais as mulheres. E um dos caras, esse foi o comentário mais votado, disse, porque quando fazemos isso somos taxados de esquisitos. Agora, além de ser rejeitado, isso pode afetar sua carreira? Isso pode afetar sua reputação na escola? O risco é alto demais. Pode ser filmado. Você pode ser zoado no TikTok por isso. E isso já aconteceu, acho, com algumas pessoas no grupo e no subreddit. Isso é assustador porque lembro de tentar abordar mulheres nos meus 20 anos e era muito difícil. E ninguém tinha smartphone. Você não precisava, aquele momento sozinho, mesmo breve, já era assustador. Por isso, a maioria dos caras não fazia. Com o tempo, você superava e tudo ficava bem. E se você realmente passasse vergonha, era só não voltar mais naquele bar ou algo assim. Ou sabe, provavelmente isso nem seria uma preocupação.
Agora, a preocupação é que você fica imortalizado para sempre nesse momento em que fez algo bobo e isso viraliza e literalmente envenena todas as suas perspectivas de emprego ou sua carreira acadêmica. Totalmente. Então, muitos caras não fazem mais esse tipo de coisa, o que é realmente triste. O risco ficou muito alto e os caras estão dizendo coisas como é arriscado demais. Não faz sentido. E aí, claro, agora você também tem aplicativos onde os caras meio que se escondem, dizendo que ninguém se conhece mais abordando pessoalmente, então eles usam aplicativos. O que é uma besteira. Os aplicativos são uma besteira. Eu adoraria falar sobre os aplicativos porque você mencionou aqui nas estatísticas uma pesquisa recente no Bumble. Um desses aplicativos de namoro, para quem não conhece, mostra que apenas 15% das mulheres dizem que estariam dispostas a namorar homens com menos de 1,73 m. Os caras agora que têm 1,70 m ou menos estão surtando. No entanto, acho que o motivo pelo qual isso é importante fazer essa ressalva, e você pode me dizer se eu estou falando besteira aqui, é que isso é num cenário hipotético. Então é isso mesmo. Seria como alguém dizendo: Ei, Jordan, você prefere namorar alguém que seja super atraente e rico ou só uma dessas coisas? Eu gostaria de namorar alguém super atraente e rica, pois teria uma namorada gata e rica. Supondo que eu não fosse casado, essa seria minha preferência. Mas é como se eu conhecesse alguém de quem eu gostasse, nenhuma dessas outras coisas importaria mais. Então essa questão da altura, os caras veem isso e pensam: estou ferrado porque não me encaixo nessa preferência. Agora estou olhando para esses 15% das mulheres. E aí vamos ver, as que são casadas e vamos tirar as que eu não me sinto atraído. Ótimo. Agora só vou estar olhando para 0,01% das mulheres nesse aplicativo que vão dar match comigo. E não é assim que funciona. Eu fazia isso quando era mais jovem e solteiro. Perguntava às mulheres qual achavam ser minha altura após um tempo. Quase todas diziam 1,80 m, mas tenho 1,78 m com sapatos. E mesmo quando eu estava ao lado delas e elas sabiam a própria altura, elas superestimavam a minha altura se eu não estivesse bem na frente delas naquele momento. Então, o que isso me mostrou é que não importa tanto assim, é mais uma questão de sensação. Elas não ficam realmente pensando, tipo, vamos ficar encostados na parede pra ver quem é mais alto. Eu namorei mulheres que eram mais altas do que eu. Diziam coisas como, você não é tão baixo, ou afirmavam, temos a mesma altura. Eu pensava, mesmo colocando a mão na cabeça, não sou tão alto quanto você. Em que planeta você vive? E era mais uma decisão emocional, como se eu simplesmente não fosse mais baixo do que elas. E era isso. Não dava pra convencê-las nem com uma régua. Bem, tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, os aplicativos de namoro são feitos para a gente priorizar nossas preferências. Na vida real, suas preferências muitas vezes são mais flexíveis do que apenas pensar: esse cara tem 1,73 m, certo? Se ele é engraçado, se ele é carismático, se você acha ele atraente, sabe? Se tem aquela química natural com ele, essa coisa de ele tem 1,73 m, simplesmente não importa e se torna totalmente irrelevante. Outra coisa é que, sabe, nós, homens e mulheres, obviamente temos nossas inseguranças. E essas coisas aparecem nos aplicativos de namoro. E essas coisas aparecem no nosso medo de rejeição e em todos esses aspectos diferentes. Uma das principais coisas que achei realmente interessante em muitas pesquisas sobre relacionamentos, especificamente na área que você está falando, é que a nossa percepção do que as mulheres querem muitas vezes é um pouco diferente do que elas realmente desejam. E outra coisa é que o que pensamos que as mulheres querem, por exemplo, em relação à altura, ou em algo como, você sabe, vamos falar sobre esse tamanho, Do tamanho do seu pênis, do tamanho do pênis. é muitas vezes diferente do que nós, homens, pensamos. E muito disso não tem realmente a ver com a escolha e preferência média das mulheres, mas mais com as nossas inseguranças e nossos medos de ser alto o suficiente, ser, sabe, o que for, grosso o suficiente. Deus, será que eu vou dizer essa palavra? Você vai dizer, eu vou ver essa palavra no podcast. Essas coisas não batem. Quando você vê as pesquisas, por exemplo, mulheres dizem que 15% ficam abaixo de 1,73 m. Mas se você coloca elas em uma situação social com um cara de 1,68 ou 1,70 carismático e engraçado, ou, sabe, ele é adorável ou atraente, isso não importa para elas. E isso começa a desaparecer. Existem algumas mulheres que ainda dizem, eu não vou sair com um cara que tem menos de 1,83 m, com certeza. Mas, sabe, talvez esse não seja o seu tipo de mulher mesmo. Acho que há muitas mulheres assim. Você me lembrou disso. Quando eu estava na faculdade de Direito, a gente estava se mudando de uma casa e tivemos que tirar umas tralhas dos inquilinos anteriores, tipo móveis. Eles simplesmente deixaram lá. O proprietário pensou, talvez esses caras queiram isso, mas a gente não queria.
Mexemos em uma cama e achamos o diário de uma mulher de uma fraternidade feminina. Lemos, já que não a conhecíamos. Pensamos, isso vai ser fascinante. Ela escreveu um monte sobre como toda a pressão das amigas da fraternidade era para namorar caras mais altos, mas ela só se conectava com caras mais baixos. E isso estava consumindo ela por dentro, porque ela não ligava, mas sentia toda essa pressão. E ela disse: meu objetivo depois da faculdade é simplesmente esquecer toda essa pressão e ficar com os caras de quem eu gosto. Mas agora eu não consigo porque as meninas com certeza zombariam de mim, o que é ridículo, tipo, a coisa mais idiota do mundo. Eu sei que isso meio que contradiz parte do nosso argumento sobre preferências, mas também mostra que a pressão social para essas coisas, mesmo quando você sabe que é bobeira e tenta superar, é realmente difícil. Eu tinha um amigo que se casou com uma mulher muito bonita e mais alta que ele. Lembro que alguém comentou isso na mesa, mas todos achavam normal. Falamos que não importava ela ser mais alta que ele. Ela dizia que ele era bonito, inteligente e engraçado, o que era verdade. Na faculdade de Direito, todos eram inteligentes. Ela também dizia que ele nem era tão mais baixo assim. Ela devia ter cerca de 1,75 m ou mais, enquanto ele tinha 1,62 m. Era uma diferença de altura evidente, não só 2 centímetros. Dava pra notar, principalmente quando ela usava salto. Quero dizer, era tipo, uau, ok, sua atual esposa é muito mais alta que você. Então, realmente, era algo tão fascinante, porque, embora seja uma preferência, o comportamento não necessariamente corresponde à preferência fora do contexto isolado. O problema dos aplicativos é que você filtra tanto que nem vê quem não se encaixa na preferência, acabando por se sabotar, certo? Você pode dizer, por exemplo, que só quer um cara com esse nível de renda. Como é só uma leve preferência e você não se importaria na vida real, agora só vê pessoas com aquele nível de renda. Então pensa, não tem ninguém aqui com quem eu me conecte. Ok, mas você selecionou apenas milionários e está se perguntando por que todos eles são uns babacas superficiais que estão procurando modelos em um aplicativo. Bem, eu acho que nós, como homens, muitas vezes confundimos normas com regras, certo? Então existem normas, certo? Existem preferências normais, ideais, que muitas mulheres realmente têm, certo? A maioria das mulheres, se você perguntar, elas realmente querem um homem que seja mais alto do que elas. Sim, isso é verdade. Isso é estatisticamente verdadeiro. No entanto, isso não é uma regra sem exceções. Sim. E eu acho que nós, como homens, às vezes temos esse pensamento muito linear sobre esse tipo de coisa, como se fosse assim com toda mulher. Queremos um processo bem calculado e linear, pois isso nos faz sentir mais seguros no mundo da paquera, né? Isso nos faz pensar, se a mulher é mais alta, nem tento me aproximar porque ela não vai me achar atraente. Essas normas não facilitam nosso ingresso em relacionamentos. Tenho a mesma experiência. Eu conheço uma mulher que tem 1,83 m e o marido dela tem tipo 1,70 m. Uau, ok. E quando eles começaram a namorar, e eles estão juntos há muito tempo, têm 2 filhos, se conheceram na faculdade. Ela sentia muita pressão interna, questionando se devia agir assim e se preocupando com a opinião dos outros. E também surgiram perguntas das amigas dela como: você não quer um cara mais alto? E ela respondeu: na verdade, eu amo esse cara. Ele me faz sentir tudo o que eu quero sentir, então não importa na altura dele, certo? E, sabe, ela meio que assume isso no sentido de que, sabe, ela ainda usa salto de uns 8 centímetros, então ela fica com quase 1,90 m, 1,92 m, e é assim que eles são, é assim que o casamento deles é, sabe? O interessante é que eles podem escolher como responder, certo? Por exemplo, ele poderia dizer, só pode usar sapatos baixos. Eu vou usar esses, sei lá, qualquer sapato que tenha um solado grande, palmilhas. Eu coloquei umas palmilhas ali. Conheci muitas mulheres no ensino médio e na faculdade que se curvavam para não parecer mais altas que os caras, achando que eles não falariam com elas. Minha amiga Kaline fazia isso sempre e a gente zoava ela por isso. Ela desenvolveu um problema de postura por viver se curvando. E aí tem os outros caras que, bom, foi assim que eu escolhi lidar com isso, porque eu sempre me sentia atraído por essas mulheres mais altas. Eu dizia, não, seja essa gigante amazona. Quero que as pessoas olhem pra gente e se perguntem o que é isso. Eu falava coisas como, não me faça subir aí e tenta ser atrevida comigo. Era interessante. Um dia, eu conheci um dos ex-namorados dela e esse cara tinha, de verdade, tipo 2 metros de altura. E ele falou, você tá namorando esse cara baixinho? Ele tava bêbado, né? Então era um baita babaca. Isso foi logo no começo, acho que era nosso 3º encontro. Eu pensei, cara, mas não me senti mal, porque não posso ficar mais alto e não vou deixar ele me diminuir. Então falei, vou te esperar lá dentro, resolve isso aí.
eu não vou ficar aqui sentado sendo humilhado por esse cara na frente dela. Pensei, ou isso acaba agora e vira um problemão, ou sei lá. Ela entrou e disse: me desculpa, aquele cara é horrível. Achei isso interessante. No relacionamento, ela disse: você agiu certo, fiquei muito envergonhada. Não queria que visse o que fiz depois. Perguntei: o que foi? Porque eu vi, olhava pela janela pensando: se eles se beijarem, vou sair daqui. E ela deu uma baita bronca nele. Na próxima vez que o encontramos no bar, ela disse: nem pense em falar comigo. Ele saiu correndo com o rabo entre as pernas. Na verdade, ele se sentiu emasculado porque pensou: fui dispensado por esse carinha de merda. Você pode escolher como reagir a isso. Mas eu também entendo muito bem por que os caras acabam caindo nisso. Eles estão literalmente em terreno instável, né? Com toda essa insegurança. Não é só altura. Você mencionou antes, então vou te culpar. Estudos sobre preferência por pênis. Onde eu gosto que eu simplesmente te mandei, tipo, esse artigo enorme. Pintos, e você sabe, incels, é simplesmente a trifeta. Isso foi fascinante porque pesquisei e acabei entrando numa pesquisa sem fim sobre espessura. Pesquisa sem fim sobre espessura. Comprimento e outras coisas, entre outras coisas. Uma toca de coelho sobre espessura. E havia isso. A notícia infeliz era que a preferência das mulheres ainda estava bem acima da média. O que é meio engraçado porque não faz sentido. Se você olhar para o fato de que nós ainda existimos e não evoluímos para gostar apenas homens com paus maiores não foram os únicos a se reproduzir. Então essa preferência já é um pouco suspeita. É, certo. Quando você analisa melhor os dados, pensei, preciso de mais informações sobre isso. Acontece que, quando você classifica as preferências, as mulheres estavam escolhendo, acho que era tipo, elas queriam um pênis de 16,3 centímetros para relacionamentos de curto prazo e 16 centímetros para relacionamentos de longo prazo. É isso mesmo, você entendeu. Então, basicamente, é a mesma coisa. A maioria dos homens tem cerca de 5 ou 5,5, essa é a média global. Nos Estados Unidos, acho que fica entre 4,5 e 5,8. Estou falando de cabeça. Todos nos comentários dessas postagens ficam tipo, meu Deus, estou ferrado, ou dizem que é por isso que precisam dessa bomba, ou algo assim. Então, eles ficam malucos. Mas aí, quando você olha e faz uma investigação mais profunda, quando elas classificam o tamanho, ele fica tipo em 11º lugar. Antes disso, vem tipo, o quão divertido o cara é, como ele me faz sentir, o quão inteligente ele é, a altura também entra na lista. A gente é compatível de outras formas. Ele é bonito, sabe? Renda também é algo importante. Então é tipo, essa é a minha preferência. Mas na lista de preferências isso fica lá embaixo, certo? É tipo, você prefere fazer compras no Target ou no Walmart. E se você simplesmente disser que 97% das pessoas escolheram o Target, você pensa, meu Deus, o Walmart vai falir, certo? Mas isso era a 87ª coisa mais importante sobre em qual loja eles fazem compras. Então, na verdade, isso quase não importa. Achei isso realmente fascinante. E estou dizendo tudo isso porque não quero que meus reis baixinhos fiquem encucados, já que essas informações estão longe de serem definitivas quando se trata da sua vida amorosa. Muitas dessas pesquisas são feitas isoladamente e basicamente é ciência de boteco, sim. Bem, sim. E, sabe, acho que também há um exagero na ênfase que nós, homens, damos a essas partes do nosso corpo. O tamanho do pênis é preocupação quase só masculina. Pesquisei isso, as mulheres nem ligam. E os caras ficam assim, bem, se eu esticar isso e pressionar o osso aqui e a circunferência for essa, mas quando está assim e se estiver quente lá fora, se estiver acima de 28 graus Celsius... Tem uma brisa leve batendo só na ponta no momento exato, aí está no máximo. Exatamente. Eles ficam assim, é pressionando o osso? Quanta força preciso usar? Se fizer isso, ganho 2 milímetros, mas no fim nada disso importa. E todos esses fóruns vão me expor, mas pesquisei bastante no Reddit. Existem subreddits como problemas de pau grande, que parecem só caras se gabando. Na maioria das vezes, são homens tentando esconder o volume porque enfrentam problemas no trabalho quando fazem apresentações, perdem clientes ou não conseguem transar por terem um pau gigante. E é tipo, isso é quase tão ruim quanto ter algo muito pequeno. Qualquer coisa nos extremos é realmente ruim, a menos que você esteja no pornô ou algo assim. Bem, e se você olhar os dados sobre mulheres que terminam ou se divorciam de um homem porque ele tem um pênis pequeno, na verdade é um número bem pequeno. Sabe, não o pênis, mas o número real de divórcios e separações é uma quantidade muito pequena, porque isso realmente não é tão importante assim. Sabe, e eu frequentemente, quando olho esses dados, fico me perguntando como seriam esses dados antes dos consolos e antes da internet, quando você podia ver,
sabe, os maiores pênis do planeta, certo? Então eu acho que provavelmente era diferente há 50, 60 anos atrás. Mas, sabe, é o que é hoje em dia. E eu acho que quando os homens colocam tanta ênfase nisso, isso só cria uma insegurança muito profunda. Cria mesmo. Sabe, é nesse ponto que, ao analisar dados e pesquisas, a dismorfia corporal entre homens começa a disparar. É realmente louco. Tem homens fazendo alongamento de pernas para ficar... Eu ia mencionar isso. Eles estão quebrando os fêmures e instalando essas placas que precisam ajustar e, sabe, indo para a Turquia para fazer transplante capilar. E tem, sabe, injeções penianas que eles estão fazendo agora para ter um pênis maior, mais grosso. E é como uma forma de botox. Tô pesquisando isso agora mesmo. É tão engraçado você mencionar isso. Botox é um dos nomes. Não. Não. Ou escrototox, que não é exatamente preciso porque vai no pênis e não no escroto. Michael, estou fazendo um programa sobre aumento peniano. E um dos médicos dessa clínica chamada Upsize é uma grande autoridade nesse assunto. E ele disse, venha e faça o procedimento. Eu vou te ajudar e você pode ver se funciona e falar sobre isso no seu programa. Então eu vou lá no sábado. Não acredito. Vai fazer o Botox. Não acredito. Olha, é o seguinte. Os resultados, se eles não mentirem pra você, são pra ser bem modestos. Tipo, não é nada demais. E além disso, também é temporário. Caso contrário, eu nunca pensaria em fazer isso porque, sabe, eu pesquisei tudo que pode dar errado e praticamente não tem nada, porque Botox é bem tranquilo. Nunca digam que não fazemos um esforço extra por isso. Você está realmente indo... Ou o centímetro extra, nesse caso. A polegada extra? Não está longe de 1 quilômetro. Então, aparentemente, você pode... Isso adiciona talvez 1 centímetro. E, sinceramente, um médico disse, isso só faz diferença para alguns, para outros não muda nada. Também relaxa algumas coisas, então é tipo ereções mais firmes, etc. Não é uma questão de comprimento, mas das outras coisas que eles oferecem. Nos lugares que pesquisei, a maioria está nesse chamado Upsize. Ele só faz preenchimento que é tipo o preenchimento que as pessoas colocam nos lábios. Ele coloca no pênis de alguém. Mas existem outras clínicas que fazem tipo capas de silicone e tal. Essas coisas são muito perigosas. Porque a taxa de complicação é tipo 5%. E olha, se você tivesse uma taxa de complicação de 5% ao remover uma unha, provavelmente seria uma infecção. E no pior dos casos, você perde a unha. O que acontece quando eles precisam remover uma capa de silicone do seu pênis? Bem, você não regenera esse tecido magicamente. Você simplesmente fica com um pênis cicatrizado e desfigurado pelo resto da vida. Certo, não vale a pena. Não vale a pena, não vale não. Então todas essas coisas que fazem mudanças extremas, e mesmo isso, aliás, não vai deixá-lo mais longo, só vai deixá-lo mais grosso. Uma palavra tão estranha. Então, tipo, e os caras fazem isso... E esse médico, Joel Pacha, é honesto. Ele diz, os caras chegam e falam que fazem isso pela esposa. Ele responde, não, não é por ela. Quer fazer algo por ela? Leve-a para Paris. Faça isso por ela. Não use o dinheiro das férias pra deixar o pênis meia polegada mais grosso. Ela nem se importa com isso. Tipo, se você tem uma vida sexual super insatisfatória porque você tem um membro realmente pequeno, tudo bem. Agora é como se você estivesse entrando numa parada médica, sabe? Mas se você está na média e só quer um negócio monstruoso, aí é com você. Não minta dizendo que é pra sua esposa. Ela já casou com você, certo? Obviamente vocês tinham alguma compatibilidade sexual. Se você não consegue nem sair com ninguém porque tem só uns 8 centímetros, beleza, faça o que puder. Estou pensando em duas coisas. Como essa conversa difere daquela com Richard Reeves e que isso é uma troca enganosa. Como passamos de solidão masculina para falarmos de paus grossos. Vou fazer um programa só sobre isso. Pra quem está triste porque vamos mudar de assunto agora... Que estão realmente gostando disso. Eles vão ter horas disso, vai ser um episódio duplo bem longo. Eu realmente acho que há um bom ponto aqui que é, sabe, muitas vezes as questões sociais que nós homens enfrentamos são ridicularizadas. Sabe, elas realmente são ridicularizadas. Houve um estudo sobre a solidão masculina que mostrou que o homem médio precisa de 2 noites por semana com amigos homens para uma saúde mental ideal. Interessante. Eu realmente me sinto melhor quando passo um tempo com os amigos, totalmente. E foi louco quando a pesquisa saiu e você viu a seção de comentários. Quero dizer, a quantidade de ridicularização que estava rolando, tipo, sabe, quão ridículo é isso? E tipo, sabe, por que os homens precisam de tanto tempo juntos? E foi realmente revelador, porque acho que em muitas dessas questões, quando os homens sofrem e enfrentam dificuldades, isso costuma ser menosprezado, já que a percepção é de que eles causam o sofrimento. E por isso é muito desafiador falar sobre a solidão masculina, ideação suicida, incels, a ausência paterna, o papel que isso desempenha.
Muitos problemas enfrentados pelos homens, como abandonar a escola, estão ligados ao fato de haver menos homens estudando e trabalhando do que nunca. O que acaba acontecendo é que quando esses problemas surgem, há quase como uma ausência ou um vácuo de empatia e compaixão, porque a percepção é, bem, os homens são a causa disso. Então se erga puxando as próprias alças da bota e simplesmente vá lá e resolva. Sim, esse negócio de se erguer puxando as próprias alças da bota é curioso. Você sabe de onde vem essa expressão? Eu suponho que seja de uma guerra. Eu não consigo lembrar exatamente de qual alça de bota estamos falando, mas o ponto é que é fisicamente impossível se levantar puxando as próprias alças da bota. Você começa a puxar as botas que estão nos seus pés. Então, quando você diz para se levantar puxando as próprias alças da bota, o que você está dizendo é para fazer algo que na verdade é impossível de se fazer. Por isso, eu sempre achei isso irônico. Aliás, isso foi uma boa mudança de assunto. Talvez eu volte a falar do Dick, mas provavelmente não. Quero falar sobre incels, pois acho esse tema fascinante. Vou dedicar um programa inteiro aos incels, porque o fenômeno me fascina. Eu costumava realmente ver esses caras de forma meio negativa, tenho empatia por elas, especialmente por minha antiga profissão, que muitos sabem ser ensinar habilidades de namoro para homens. Havia caras que, se não fosse pela graça de Deus, teriam feito uma escolha errada, mas em vez disso fizeram a escolha certa e seguiram pelo caminho do autodesenvolvimento. Mas havia caras que desistiram e acabaram se tornando meio que caras incel, do tipo Red Pill. 67% dos incels preenchem os critérios para diagnóstico de ansiedade grave. Isso definitivamente faz sentido, às vezes é ansiedade social severa. Então eles têm ansiedade severa, mas a ansiedade deles é especificamente em situações sociais, situações de relacionamento. E então eles ficam cronicamente paralisados pelo nervosismo até mesmo ao conversar com as pessoas, tendo interações normais. E essa percepção de que os homens incels são, você sabe, monstros cheios de ódio que querem sair por aí e matar pessoas é estatisticamente muito rara. Eles geralmente são pessoas muito assustadas, muito medrosas. Grande parte disso vem da minha pesquisa sobre incels. Muitos ataques rotulados como terroristas incels não se confirmam após análise mais profunda. Teve um cara que atropelou pessoas com uma van no Canadá. Sim. E quando acho que a CSIs, ou seja lá quem for, ou a Polícia Montada Real do Canadá interrogou ele, a RCMP, sim. Ele falou algo tipo, nem quis dizer aquilo de incel, só queria atenção, porque era um psicopata. Ele comentou sobre incel porque sabia que ia atrair atenção e mídia. Disseram que era incel mata pessoas, mas ele nem ligou. Não era isso, não tinha relação. Alguns casos famosos incluem Elliot Rodger, que matou os colegas de quarto e outras pessoas. Ele também tinha outros problemas mentais, relacionados, mas não totalmente. Não era como se dissesse, sou um incel e estou fazendo isso. Havia várias questões envolvidas e foi uma tragédia com muitas vítimas. Esse é praticamente o único outro caso conhecido. Enquanto isso, talvez haja centenas de milhares ou milhões de incels, e a maioria só fica um pouco deprimida e joga Diablo 3 o tempo todo. Certo. Acho que é aí que entra a série da Netflix Adolescência que chamou tanta atenção. Você já viu? Eu não assisti, eu ouvi falar sobre ela. Sim, quero dizer, é interessante porque eles estão tentando retratar um incel. E tem muita coisa sobre isso. Tem um cara no Reino Unido chamado William Costello, e ele é um dos principais pesquisadores sobre incels. E eles têm um dos maiores acervos de pesquisas sobre incels. Quero dizer, eu sigo ele e venho querendo trazê-lo para o programa porque ele é super interessante. Mas, sabe, eles descobriram que quando você aprofunda nos dados, cerca de 47% dos homens incels não são caucasianos. Aqui nas suas anotações diz 42. Aí está. Então, sabe, eu acho que existe uma percepção de que são garotos brancos raivosos no porão da casa da mãe. É exatamente isso que eu imaginei. O que, na verdade, não é o caso na maioria das vezes. De novo, sabe, eles geralmente estão lutando com ansiedade severa. Eles têm problemas de saúde mental. Muitas vezes, eles precisam de apoio e ajuda. Com bastante frequência, eles vêm de lares sem pai. E, sabe, quando você olha para isso, eles têm desafios realmente sérios, como ideação suicida. 30% pensam em suicídio diariamente, o que me entristece, enquanto na população geral, 5% disseram ter tido esse pensamento ao menos uma vez no último ano. Certo. Isso envolve muita ideação suicida. Eles não têm relações nem amigos próximos, uma dessas características. E eu acho que esse é o lacuna de empatia do qual estou falando quando se trata de homens. Esses caras, sabe, claro, isso não justifica ir online, trollar ou espalhar ódio contra mulheres. Não estou justificando nada disso, certo? Se isso está acontecendo por parte de alguns desses caras, eu não estou justificando nada disso.
E existe uma falta de empatia. Esses são alguns dos homens em nossas sociedades que mais estão enfrentando dificuldades. Sabe, eles estão pensando, 30% deles pensam em automutilação ou suicídio todos os dias. Sabe, então a gente precisamos abordar essas conversas, eu acho, de uma forma diferente para entender, tipo, primeiro, como esses rapazes chegam a esse ponto. E depois, segundo, como criamos estruturas e sistemas dentro das nossas sociedades para evitar que isso aconteça cada vez mais, porque está acontecendo cada vez mais. Sabe, os homens estão ficando mais isolados socialmente, eles estão ficando mais solitários, eles estão com falta de referências masculinas. Quando isso continua, eles vão para jogos online, ficam no Twitch o tempo todo e se isolam mais. Assim, seus únicos amigos passam a estar no mundo digital. Vou contar qual foi meu ponto de virada. Eu conheci esse cara, isso faz anos, conheci esse fã do programa. Ele era um cara muito legal, acabou conhecendo minha esposa. Acabamos saindo juntos, e eu pensei, ele é tímido, mas é um cara bacana. Gosto dele, me diverti. Depois encontrei várias postagens dele usando outro nome. E eram postagens de incel, cheias de ódio, misóginas e extremamente tóxicas. Vi ele de novo e perguntei, posso te fazer uma pergunta? A gente se divertiu muito com você e você se deu bem com todos. Qual desses é você de verdade? E ele disse, acho que o que você viu é mais próximo do meu verdadeiro eu. Falei, o que é isso? Ele respondeu, só fico muito irritado com minha vida e culpo as mulheres por isso. Mesmo sabendo, em algum nível, que na verdade não são elas só são um alvo fácil. E eu vejo muita gente concordando comigo quando posto sobre esse tipo de coisa, porque estão na mesma situação, e isso foi realmente revelador pra mim, porque ele não queria fazer nada de mal pras mulheres. Ele, na verdade, não queria que coisas ruins acontecessem com as mulheres. Ele só queria desesperadamente não ficar sozinho. Certo. E o escape era simplesmente, se eu reclamar das mulheres, todos esses outros caras vão se juntar, e eu sinto que tenho uma comunidade. Certo. Isso foi realmente revelador e triste pra mim. Eles são incentivados, recompensados e têm conexão social. Muitas coisas que sentem falta acabam tendo em excesso. Se você lesse isso, pensaria, nossa, esse cara está a um passo de sair por aí atacando gente com um facão ou de agredir sexualmente alguém. Mas aí, quando você conversa com ele, percebe que ele nunca faria isso. Ele tem irmãs com quem se dá bem. Ele também já teve namoradas no passado e, pelo que dizem, esses relacionamentos terminaram de forma mais ou menos amigável. Foi chocante, parecia que eram pessoas diferentes. E até hoje eu fico pensando, meu Deus, mas aquele cara raivoso ainda está lá dentro. Certo. Isso me assusta um pouco, sabe? Bem... E eu acho que às vezes, sabe, quando alguns desses dados que estamos falando começam a aparecer, seja sobre aplicativos de namoro ou, sabe, o que quer que seja. Às vezes as pessoas temem que isso reforce certos comportamentos nos homens. Também vejo que ficou mais socialmente aceitável, parece uma guerra de gêneros. E há mulheres que acham que o mundo seria melhor sem os homens. Sabe, tipo, o outro lado existe de que todos os homens são, sabe, todos os homens são maus, todos os homens são estupradores, tipo, todos os homens são assim. E há um tipo de aversão do outro lado que, de certa forma, se tornou mais socialmente aceitável, principalmente porque as mulheres não costumam tomar atitudes tão drásticas quanto os homens quando perdem o controle. Isso é interessante. Você mencionou que os problemas psicológicos dos homens muitas vezes são mal representados. Fico curioso sobre isso, adoro falar sobre esse assunto. 75% dos terapeutas em alguns estados, mais de 80%, são mulheres. E daí, muitas mulheres entendem muito bem os homens. Eu tenho terapeutas mulheres. Por que isso é um problema? Não é necessariamente um problema. É mais sobre o quadro geral da ausência de modelos masculinos. Sabe, há certas coisas que os homens vão enfrentar e que às vezes as mulheres simplesmente não vão realmente entender. Acredito que a indústria terapêutica presta um desserviço ao tratar questões masculinas sob uma perspectiva feminina. E daí... Bem, quando você observa muito do treinamento que os terapeutas recebem, eles realmente não aprendem a diferenciar entre resistência em um homem ou em uma mulher. E a forma como um homem demonstra resistência, em comparação com uma mulher, muitas vezes é muito, muito diferente. Outra versão disso é como um homem vai sinalizar que está em risco de algo como suicídio. Então, há um estudo, acho que te enviei alguns desses dados, no Reino Unido, que mostrou que 80% dos homens que tiraram a própria vida no Reino Unido haviam procurado ajuda. E desses 80%, 95% foram considerados de baixo risco ou sem risco. Ou seja, os terapeutas que eles estavam vendo não conseguiram identificar que eles estavam em risco de suicídio. Sim, isso é assustador. Sabe, então isso é um grande volume de pesquisas, certo? Não são só 10 ou 20 caras, são muitos homens.
Então, às vezes esquecemos que quando as pessoas vão à terapia, elas são incentivadas a expressar e falar sobre suas emoções. Não é um problema. Isso pode ser muito útil. Acho que para muitos homens isso é muito, muito útil, porque geralmente vivemos em uma cultura de repressão. Sabe? E no meu livro escrevi sobre como, dentro da cultura masculina, é muito comum vermos a força como um subproduto da nossa habilidade e capacidade de reprimir nossas emoções. Então, quanto mais conseguimos engolir as coisas, mais fortes e capazes achamos que vamos ser. Mas, na verdade, isso tem o efeito inverso. Queria não concordar totalmente com isso. Eu fico tipo... Esse sou eu, com certeza, e meu pai e provavelmente meus avós. Totalmente. É. E adotamos essa ideia, mas na verdade é o contrário. Precisamos ter domínio das emoções e saber expressá-las quando necessário. A gente precisa, sabe, ter algum nível de conexão ou domínio sobre elas. Mas o grande ponto que a indústria terapêutica deixa de lado é a utilidade e a competência. Richard Reeves, que esteve no programa, participou de um grande estudo pelo Instituto Americano de Garotos e Homens, analisando bilhetes deixados por homens que tiraram a própria vida. A palavra que mais se destacou foi inútil, aparecendo repetidamente em todos esses bilhetes. Quando os homens se sentem inúteis, isso acontece na sociedade, no casamento, nos relacionamentos, na família e entre amigos. Quanto mais inútil um homem se sente, mais pode racionalizar logicamente não estar aqui. E a terapia não é otimizada para ajudar os homens a serem úteis social e relacionalmente. E também não é otimizada para ajudar a identificar quando um homem sente que está faltando competência em algo e então ajudá-lo a desenvolver os sistemas para adquirir competência. Mesmo em situações simples, preciso impor limites no meu relacionamento, pois deixo minha parceira ou parceiro me dominar, certo? Tipo assim, essa é uma habilidade que você realmente pode desenvolver. Essa é a diferença. Homens veem essas coisas como sistemas e habilidades a desenvolver. Já a indústria terapêutica não adapta assim. Então, o nosso slogan é: não é terapia, é treinamento, certo? Isso está te ajudando a ser mais competente como homem. Se conseguir fazer isso, seu nível de confiança vai aumentar, certo? Então, uau. Sim, Richard Reeves, episódio 1126, analisamos isso em profundidade, focando mais nas diferenças educacionais, menos nas ligadas ao sexo, principalmente sobre educação e trabalho. Gostei de ver esse lado. Sei que você brinca. Estou mais preparado para essa versão do que para educação e mercado de trabalho. Acho que eu respeitava mais antes do que agora. É, isso mesmo, isso mesmo. Justo. Temos uma longa história juntos. Eu não sou pesquisador. Só me senti confortável com isso porque acho que nos conhecemos há 3 anos. Temos essa conexão. Sinto que Richard Reeves não participaria da conversa. Ele mudaria de assunto educadamente? Posso estar enganado? Talvez tente na próxima vez que ele estiver no programa. Uma boa notícia das suas anotações é que mais homens estão procurando terapia do que nunca. Não acho que temos menos problemas. Então eu acho, não acho que necessariamente temos mais problemas, acho que estamos reconhecendo mais os problemas, devo dizer. Não é só que mais homens buscam terapia por terem mais problemas, esses problemas sempre existiram. Mas, como você disse antes, a gente só engolia esses problemas e, sabe, afogava eles na bebida ou algo assim. Se você voltava do Vietnã com TEPT, geralmente se tornava alcoólatra, viciado em drogas, agredia os filhos ou lidava de forma destrutiva. Quero dizer, existem 1 milhão de histórias assim, ou você simplesmente sofria em silêncio. Acho que caras da minha idade, especialmente os mais jovens, estão indo no BetterHelp.com Jordan para falar sobre isso, o que incentivo e também faço. Eu me sinto 1 milhão de vezes melhor depois de conversar com um terapeuta, mesmo que eu só esteja desabafando sobre alguma coisa. Porque, voltando a um dos seus pontos anteriores, se você não tem um melhor amigo com quem possa fazer isso regularmente, pra onde vai tudo isso? Pra onde vai? Você tem que tirar esses demônios de dentro, cara. Bem, e esse é o caso de muitos homens. Não é que eles tenham uma ausência de amigos. É que eles realmente têm uma ausência de um ou mais amigos com quem possam conversar sobre coisas significativas. Esse é realmente o vazio. Então muitos homens vão dizer, não, eu tenho colegas na minha vida, eu tenho amigos na minha vida, certo? Mas aí, se você aprofunda um pouco mais e pergunta, você tem homens na sua vida com quem pode conversar sobre isso? Desafios significativos, substanciais, desafios constrangedores, dificuldades que você está enfrentando financeiramente, nos relacionamentos, sexualmente, a resposta quase sempre é não. Poucos homens têm amigos a quem possam dizer, minha esposa e eu estamos enfrentando esses desafios, ou minha namorada e eu estamos enfrentando esses desafios. Estamos tentando ter um filho, mas não está dando certo.
Sabe, esse tipo de conversa está se tornando mais comum entre os homens. Acho que está se tornando muito mais socialmente aceitável entre os homens. E, sabe, acho que à medida que começamos a sair disso, eu estava no programa do Chris Williamson e estávamos falando sobre apego e estávamos falando sobre transtornos de apego. E uma das coisas sobre as quais eu estava falando era que nós vivemos e fomos criados pelos homens que foram criados pelos homens que voltaram com traumas incríveis da Segunda Guerra Mundial. Sabe, meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial e o que ele e todos os outros enfrentaram foi extremamente traumático, sabe? Extremamente desafiador. Algumas histórias que ouvi do meu avô eram inacreditáveis. Quando criança, eu nem pensava muito, pois pareciam irreais. Como adulto, você pensa, caramba, viu isso acontecer? A cena da praia de O Resgate do Soldado Ryan, totalmente isso. E então, você sabe, eles criaram a próxima geração de homens. E esses homens, você sabe, herdaram o trauma que seus pais experimentaram e testemunharam. Então, eu acho que estamos apenas começando a realmente peneirar isso, organizar isso e, você sabe, metabolizar um pouco do que muitos homens experimentaram após a Segunda Guerra Mundial. Sim, esse é um ponto realmente interessante. Existe muita coisa sobre esse trauma geracional genético também, que é uma ciência meio nova. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Antes, eu achava que era um argumento ridículo quando as pessoas diziam, tipo, se você é um cara negro, você tem trauma geracional por causa disso. E eu pensava, qual é? Isso não existe de verdade. Agora meio que existe mesmo. Mas isso também explica por que muitos de nós, judeus, somos meio esquisitos, né? Tipo, beleza, então uma parte da sua família passou por um pogrom, depois pelo Holocausto, depois por outro pogrom, e aí você veio pra cá e fez tudo isso. Aí você pensa, talvez eu realmente tenha herdado algumas coisas. Isso ativa certos genes no corpo e no genoma, o que realmente faz sentido? Faz sentido, tenho interesse nessa ciência e queria trazer um especialista pro programa. O problema é que acho muito novo, nem sei se existe alguém, não lembro. Não lembro o nome dele. Vou procurar pra você. Se você puder, claro. Tem um cara que escreveu Não Começou Com Você. Não lembro o autor do livro, mas podemos procurar. Vale a pena trazê-lo ao programa. Eu adoraria falar sobre isso, eu estaria super interessado nisso. Eu adoraria falar sobre... Voltando ao assunto de pênis. Não, eu quero falar sobre cérebro afetado pela pornografia. Você mencionou pornografia. Infelizmente, e eu posso perceber pelos comentários online e conversas na vida real com caras mais jovens, especialmente a pornografia é claramente a principal fonte de educação sexual entre os homens que, eu diria, tem menos de 40 anos, quero dizer, eu tenho 45. A pornografia online surgiu quando eu estava na faculdade, mas ainda era nova. Era fácil de achar, mas ninguém que eu conhecia era viciado. E no final da faculdade, alguns caras, você pensava, cara, você nunca sai de casa. Então isso meio que começou naquela época. Se você tem menos de 45 ou de 40 anos, provavelmente viu pornografia ainda no ensino fundamental. Então eu tive, sei lá, uns 5 anos ficando com garotas, talvez até transando com garotas antes da pornografia aparecer. E aí foi uma escalada lenta. Esses caras acessaram pornografia bem antes de verem uma mulher de verdade, tirando talvez do pescoço pra cima. Esse diálogo é assustador. E ainda era na época da internet discada. Internet discada carregando linha a linha tem olhos? Você só pensa, por favor, que ela esteja pelada no resto da imagem. Por favor, que seja gostosa e pelada. Por favor, não faça isso. Muitos caras com menos de 40 anos tiveram a primeira exposição provavelmente em um celular de um amigo. Pesquisas indicam que a maioria dos meninos acessa pornografia entre 9 e 11 anos. Assustadoramente jovens. E você, quer dizer, você tem que pensar no enorme impacto da sobrecarga sensorial crônica. Tipo, se um garoto de 11 anos acessa na internet e começa a assistir pornografia, ele pode, em poucas horas ou dias, ver mais mulheres nuas nesse período do que qualquer homem na história da humanidade viu durante toda a sua vida. Me assusta pensar nisso, sempre fico pensando, sabe? Pensando no que você disse, se você vivesse há 3.000 anos e não fosse, sei lá, um faraó ou algo assim, provavelmente teria visto, sei lá, só algumas. Talvez você tivesse transado com algumas mulheres da sua tribo se fosse um verdadeiro Chad, pegador mesmo, né? Chad, como dizem os incels. Mas pra maioria, era isso. E isso era tipo a sua vida inteira, e você morria com 26 anos ou algo assim por causa de um dedo machucado, certo? E era o fim de tudo. Agora você tem essas crianças que basicamente ficam vendo esses videozinhos ou sei lá, de pornô. E sim, o cérebro delas provavelmente não evoluiu pra lidar com isso. Não mesmo. E eu não acho que a gente sabe o que isso faz com o seu cérebro, o que isso causa. Quer dizer, as pesquisas sobre isso, pelo que eu vi, são meio variadas. Sabe, para algumas pessoas, definitivamente a dessensibilização é um grande fator. Bem,
Como isso se manifesta? Porque, tipo, disfunção erétil. Sério? Ok. Se você, como homem, assiste pornografia em excesso por muito tempo, pesquisas comprovam que isso terá consequências. É que você acaba indo para formas cada vez mais intensas de pornografia. Porque você precisa de novidade. Porque, Com o tempo, você precisa de mais novidades, o que dessensibiliza seu sistema e nada mais te excita de verdade. nada na vida real. Nada na vida real. Até com o pornô que você assiste, fica cada vez mais difícil se excitar porque você está dessensibilizado. Entendi. Então, se você é uma criança de 9 anos que começa a assistir pornô e aí, avançando pra... 29. Sim, 29 anos de idade, e você tem assistido pornô, dia sim, dia não, por mais de 20 anos, seu sistema fica dessensibilizado. E além disso, isso distorce e altera sua perspectiva e percepção de como o sexo realmente deveria ser, certo? Sexo na vida real. Então, muita coisa disso, o que... Desculpa, é que às vezes seus pensamentos intrusivos continuam. Vamos voltar ao jogo. Continue. Isso distorce sua percepção sobre sexo. Para os homens, geralmente ocorre o seguinte: essa fixação realmente exagerada na performance, em durar muito, no tamanho, todas essas coisas. Dependendo do tipo de pornografia que assistem, sentem necessidade de replicar aquilo. Alguns homens precisam imitar o que vem na pornografia para conseguir ejacular ou algo parecido. Uau! Então isso pode realmente bagunçar sua vida sexual de verdade, sabe? Eu ouvi dizer que também existe. Você já ouviu falar de Death Grip? Já ouviu falar disso? Não. Isso, eu juro que é real. Eu pensei, isso é mentira. Preciso pesquisar sobre isso. Aparentemente, isso não acontece com todo mundo, obviamente, mas caras que assistem muito pornô começam a aumentar a força do aperto no pênis. E eventualmente fica tão apertado, em parte por causa da dessensibilização dos nervos e coisas assim, que vaginas de verdade não funcionam pra eles de jeito nenhum. Você vê problemas de relacionamento em que os caras não conseguem transar com a namorada ou terminar por dependerem desse aperto extremo. Você pode reverter isso, mas precisa ficar sem se masturbar por cerca de 60 dias. Muitos estão viciados em pornografia e fazem isso várias vezes ao dia, então não conseguem parar. É muito difícil e prejudica relacionamentos. Imagine se seu parceiro nunca terminasse com você, mas assistisse gente fazendo acrobacias no teto e vários tipos de pornografia, e você pensa, não posso competir com isso, né? Ele está assistindo aquelas coisas de tentáculos de anime. Bom, e aí eu acho interessante que a pornografia meio que tem um papel em tudo isso que a gente vem falando até agora. Primeiro do ponto de vista do apego, cria uma espécie de apego falso. Então, o que você quer dizer? Então, se você pegar o OnlyFans como exemplo, primeiro, o OnlyFans fez, acho que em 2023, algo em torno de 6,6 bilhões de dólares, certo? As mulheres do OnlyFans simplesmente faturaram muito. Elas acumularam... Tem caras lá também. Tem caras lá com certeza, mas em média não estão indo tão bem, isso provavelmente é verdade. E quando você analisa o que os homens geralmente procuram, as mulheres que estão se saindo muito bem, muitas delas são do tipo garota da porta ao lado, experiência de namorada. Elas estão oferecendo esse tipo de pseudo-relacionamento de faz de conta. Tem mulheres que fazem o chamado fin-subbing. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é como submissão financeira. Assim, um homem se submete financeiramente a uma mulher. E isso é chamado de findom. Findom. Eu não sei a diferença. Sim, ela será a findom e ele é o fin-sub. Ok. Então, basicamente, ela vai dizer pra ele, ela manda uma mensagem e fala, me envie $100 agora. Sim. E basicamente, eles jogam esse jogo que ao invés de fazer ele gozar, eles esgotam a conta bancária dele. Certo. Jantei com uma amiga ontem e ela disse que tem uma amiga muito atraente e legal. E todo mundo gosta dela, eles têm um círculo de amigos muito legal. E ela disse, ei pessoal, eles estão prestes a planejar uma viagem para Las Vegas. Ela disse, vou trazer o cara com quem estou saindo. Tenho que avisar, nosso relacionamento é meio estranho e há uma questão financeira entre nós. Só para saberem, será um pouco estranho. Eles perguntam, como assim? E ela responde, vocês vão ver quando chegarmos. Então vão jantar. Ela é uma garota legal, com vários relacionamentos normais. Dizem, queremos conhecer seu novo namorado ou o que for. Todos eles jantam. Eles vão pra um daqueles restaurantes chiques do Michael Mina ou algo assim. E os caras falam, beleza, eu pedi isso, então eu devo 67. A garota diz, João, paga pros meus amigos. Eles recusam, mas ela insiste. Não, ele vai pagar. Ela praticamente abusa verbalmente dele. Todos ficaram, meu, o que a Ângela tá fazendo? Que porra é essa? Ficaram envergonhados. E ela, te falei, isso é coisa nossa.
Então ela fica xingando ele e ele paga toda a comida. E os caras e as garotas do grupo ficaram tipo, a gente precisa conversar com ela, isso tá muito desconfortável. Agora a gente tá abusando desse cara e a gente não concordou com isso. Enquanto conversam com ela, ela diz, vocês vão odiar ainda mais isso. Ela pede, vai lá e me dá $1.000 no caixa eletrônico. Ele saca o dinheiro e pergunta, e agora o que fazemos? E ela fala, cala a boca, vai pro quarto e fica lá o resto da noite. E aí eles basicamente tiveram que fazer uma intervenção dizendo, isso não é saudável pra ninguém e você não pode fazer isso, certo? E ela diz, eu sei, me sinto mal, mas ele realmente gosta. Conversaram com ele e ele disse, não, eu aprecio, gosto disso. E ela diz, é divertido, mas claramente não dá pra ter um relacionamento sério com alguém assim se você for uma pessoa normal. Você não é um sociopata. Isso é uma das coisas mais estranhas que já ouvi, pois não entendo de onde vem. Se alguém me tratasse assim por um segundo, quer dizer, não, simplesmente não daria. Não, eu nunca aceitaria isso. Esse cara quer mais disso. Quero dizer, geralmente isso é o que eu chamaria de sexualizar o seu trauma. Certo. Então, tipo, a gente pode fetichizar o nosso trauma de várias formas diferentes. E então, dependendo de como foi a infância desse cara, ele pode estar apenas repetindo algum tipo de padrão do que ele viveu quando era criança ou do que ele sentia que estava acontecendo quando era criança. Mas, sabe, esse é o tipo de coisa que pode começar a acontecer quando, sabe, você já assistiu tanta pornografia que fica dessensibilizado e você acha que isso é um jeito normal de ser. E, sabe, na comunidade BDSM, eles têm um ditado que eu interpretei como não critique o que eu gosto. É isso. Tipo, não desvalorize o que eu quero fazer. Falam isso na pré-escola dos meus filhos que eu não posso. Eles dizem, não critique o que eu gosto. Dizem, não critique o que os outros gostam, o que acho estranho de dizer. Eu entendo isso na comunidade BDSM, mas tipo... Crianças pequenas são engraçadas. Meu filho diz que não gosta de um livro, e a professora responde para não estrague o que ele gosta. Eu só penso, é uma ótima escola e a gente adora eles, mas é só essa frase mesmo. Porque eu só tinha lido sobre isso em coisas de fetiche na internet, e eu fico tipo, será que dá pra... É uma coisa minha? E olha, tem mérito em seguir em frente. Agora não. O negócio esquentou aqui, e eu acho que talvez eu tenha que editar isso pra que meus filhos não sejam expulsos da escola incrível deles. A gente ama eles, não, a gente ama eles. É só que é engraçado, e agora a gente fala isso em casa, sim. E eu fico tipo, Jen, você pode não falar isso? A gente pode não falar isso? Isso me dá coceira. Mas acho que essas são algumas coisas com que os caras lidam, sabe? Então, outro exemplo disso, desse lance do trauma, onde é mais óbvio. A mesma amiga, jantei com ela outro dia, foi nesse mesmo jantar que essa história surgiu. Ela falou, estou saindo com esse cara e ele é de uma família rica de Nova York, sabe? Daquelas famílias tradicionais. Provavelmente tem uma casa em Nyack, um apartamento em Manhattan e outra casa, sei lá, nos Hamptons ou algo assim. Esse cara tem grana. E... o lance dele é que ele quer que ela seja má com ele, mas de forma esporádica e imprevisível. Eles vão jantar normalmente e ele dirá algo, mas em vez de ela só revirar os olhos e dizer que discorda, em vez de só revirar os olhos de leve e dizer, bom, discordo disso, ele pede para ela dizer o que pensa. Ela responde, cala a boca, isso é a coisa mais idiota que já ouvi. Ele insiste, continua. Sabe? Ela pergunta por quê e ele responde, você sabe, ele está excitado com isso. Ela e eu estávamos falando sobre isso. Eu disse que, se você conhecer a mãe dele, vai entender o que acontece aqui. Você conhece os pais deles, o pai pergunta se alguém quer sobremesa e a mãe fala, cala a boca, Tom, você é um idiota. Estamos conversando e você pensa, entendi, mas surge a dúvida, dá pra ter um relacionamento sério com alguém assim? Você está entrando em uma família com esse trauma que eles não lidam de forma saudável? Não sei, cara. Quero dizer, olha, às vezes você pode usar fetiches e BDSM para lidar com algumas dessas coisas. Mas, sabe, isso que você está falando geralmente são resultados de distúrbios de apego bem reais e graves que levam a padrões ansiosos, evitativos e, sabe, desorganizados e às vezes é resultado de um trauma bem grave. E esse tipo de coisa, sabe, realmente exige que você tenha algum tipo de compreensão do que está acontecendo de verdade. Você não consegue resolver completamente isso só com práticas de fetiche e BDSM. Você pode, dependendo da situação, com certeza superar a parte disso. E eu conheço algumas pessoas que usaram BDSM e fetiches como uma forma de lidar com essas questões e retomar o poder depois de traumas, abusos, abandono ou negligência. E isso realmente pode acontecer. Mas eu acho que para muitas pessoas não é algo consciente assim.
e acaba sendo apenas uma repetição de um trauma, sabe? De uma dor. Eu acho que se você tem seu terapeuta e está consciente do motivo pelo qual faz isso, mas ainda assim aquilo ainda mexe com você do jeito certo, é diferente de simplesmente não ter ideia do porquê gosta que alguém te dê um soco no rosto aleatoriamente enquanto vocês estão dirigindo o carro. Só continue fazendo isso. Tive um amigo que foi a uma festa fetichista e disse que tudo estava ótimo, exceto por um cara que queria ser enrolado em um tapete e pisado. E ele ficou tipo, eu simplesmente não conseguia parar de pensar nisso e ficava sentado no canto com uma bebida pensando, o que aconteceu com aquele cara Tipo... O que aconteceu com ele? Ele quer ser enrolado em um tapete e pisado. Eu fiquei tipo, sei lá, cara, tipo, nem quero entrar nesse assunto. Uma coisa que eu percebo se eu converso com muitas mulheres da minha idade, só amigas minhas, e elas dizem que quando ficam com caras mais novos, tipo, se estão divorciadas ou ainda solteiras, ou seja lá o que for, caras mais novos, você pensaria que, tipo, elas acham que sim, esse cara de 28 anos vai, tipo, me deixar louca. Meu marido, com 55 anos, já não tinha tanto interesse devido aos hormônios. Dizem que os mais jovens são ruins porque não sabem o que fazem, pois aprendem sobre sexo vendo pornô. E elas têm que falar, tipo, olha, você sabe que isso não é gostoso, né? Isso machuca. Ou, tipo, o que você está fazendo? E eu não quero entrar em muitos detalhes, mas elas entram. E eu fico, tipo, espera aí, os caras acham que isso é real, e eles acham que é real porque veem isso no pornô. Bom, quero dizer, você vê alguns dos vídeos online, sabe? Tipo, as pessoas andando por aí e eu não sei como era mesmo. Um amigo meu me mandou isso. Era tipo um cara andando pelas ruas de Vegas ou algum lugar assim e só perguntando pras pessoas, polegar dentro ou polegar fora? Ele perguntava pras mulheres, polegar dentro ou polegar fora? E ele estava falando sobre colocar o polegar no bumbum enquanto estavam transando. É engraçado ver as reações. Muitos jovens entendem a referência, mas quem tem mais de 35 ou 40 anos não entende nada. Eles perguntam, do que você está falando? Polegar dentro, polegar fora. O quê? Muito nojento. Esses caras estão, em grande parte, perdidos. Sinto pena deles, né? Porque como é que você vai... Você precisa receber um feedback de alguém que vai te dar esse retorno, mas muitas das mulheres mais jovens com quem eles estão transando talvez nem saibam que isso é normal. Talvez elas nem saibam. A mulher com quem eles dormem pensa, não é meu papel te ensinar isso. Eu acho que há muito mais abertura sexual, mas eu não diria necessariamente que isso é alfabetização sexual ou competência sexual. E eu lembro de quando era jovem, sabe? Acho que tive sorte. E de certa forma, conseguir a atenção das mulheres nem sempre era um desafio, mas ainda assim era algo muito intimidante, sabe? O risco de rejeição e o sentimento de vergonha. Mas eu estava naquela interseção interessante em que eu tinha acesso à pornografia, mas também tinha contato com mulheres. E eu penso nos homens de hoje. E se eu tivesse acesso à pornografia do jeito que existe hoje, não sei se eu teria sido tão persistente. E de buscar relacionamentos com mulheres. Porque, pornografia é esse acesso fácil, de baixo risco e alta recompensa, né? Onde você não precisa ouvir um não. Você não vai ser rejeitado de forma alguma. Você pode explorar o que quiser. E realmente não existe nenhum risco real de constrangimento. Na vida real, tudo isso acontece. Você corre o risco de ser rejeitado, passar vergonha ou ter experiências humilhantes, como não conseguir ter ereção ou gozar rápido demais. Acho que para muitos caras é como uma ferramenta direta para resolver problemas, onde pensam que não precisam lidar com nada. Outro motivo pelo qual isso vicia tantos homens é o que chamo de botão de reset do sistema nervoso. Então, se você está estressado, se está se sentindo sozinho, entediado, com raiva, se você e sua namorada brigaram e você está irritado com ela, a pornografia é o botão de reset definitivo para todo o seu sistema. E aí você vai se masturbar, goza, e um monte de substâncias neuroquímicas é liberado, dopamina, prolactina, todos eles percorrem o seu corpo. Seu corpo relaxa e isso muda como você estava se sentindo antes. Então, para muitos caras, é uma forma de mudar de estado, certo? Quando sentem algo que não gostam, muitos homens recorrem à masturbação e pornografia para evitar esses sentimentos. O que ocorre para muitos homens é que isso gera dependência. Assim, para não se sentirem entediados, sozinhos, com raiva ou tristes, eles precisam de pornografia para se sentirem melhor. Para alguns homens, isso se torna tão intenso que eles passam a depender disso até para dormir. Já trabalhei com homens que dizem precisar se masturbar e ver pornografia para dormir. E outros caras dizem, para começar o meu dia, eu preciso me masturbar e assistir pornografia. É assim que eu preciso começar as coisas. Caso contrário, eu fico péssimo.
Talvez isso esteja acima do seu nível de especialização, mas e se você fizer pornografia com a sua parceira e usar isso e não algo da internet? Isso é melhor? Quero dizer, claro. Perguntando por um amigo, desculpa, Jen. Desculpa, minha esposa, não estou falando de você. Claro, sim. Ou espera, isso saiu ainda pior. Isso é só uma hipótese. Você fica devo editar essa parte? Não, vou deixar, mas só vou ouvir você falar. Por favor, comece. Sim, é isso mesmo. Se você ainda depende da pornografia, em vez de experiências sexuais reais, isso pode prejudicar seu relacionamento. Sabe, idealmente, o que o ser humano médio realmente deseja é pele a pele. É penetração. Tipo, então fazer... desculpa, só pra esclarecer, é melhor você fazer e, tipo, se você viaja muito, faz alguns com sua parceira. Isso ainda é ruim? Não, não é. Não, de jeito nenhum. Explore, divirta-se, mande, digo, dentro do moderado e do seu relacionamento, certo? É isso. Falo de consentimento, algo consensual, tipo... Oi, sinto sua falta. Aqui vai uma foto minha no espelho. Não é melhor que ver um estranho transando no OnlyFans? Acho que para a maioria das pessoas... Eu gostei que você ia responder essa pergunta sério, mas transando no OnlyFans. Sim, acredito que a maioria das pessoas em relacionamentos busca isso, mas para algumas não é o caso. Para algumas pessoas, talvez você esteja brincando com eu quero que você vá e, assista alguma garota no OnlyFans hoje à noite. Tipo, isso pode ser o suficiente para algumas pessoas. Mas acho que para a maioria das pessoas em relacionamentos, elas querem explorar sexualmente com o parceiro. Sim. E isso é gratificante e satisfatório. E da forma que você quiser fazer isso, seja, mandando mensagens picantes ou fazendo chamadas de vídeo e explorando dessa forma, tipo, para alguns clientes com quem já trabalhei no passado, tipo, faço eles explorarem dinâmicas de poder e se viajam muito, há muitas formas de fazer isso. Criar um número de telefone separado, às vezes, ou tipo um WhatsApp e fingir, que tem uma brincadeira de interpretação de papéis ali. Não, essa é uma ideia bem legal. Então, tem isso. Tem um monte de novidades. Há diversas formas de fazer as coisas. Mas eu acho que, de modo geral, para a maioria das pessoas, você e seu parceiro precisam descobrir porque algumas pessoas consideram pornografia como traição e outras não. Isso é verdade. E vocês meio que precisam ter essa conversa e serem abertos e transparentes sobre, você usa pornografia, você assiste, você sabe se seu parceiro usa pornografia e assiste. Isso é algo que você quer fazer no seu relacionamento? Todas essas coisas são importantes. E eu acho que, para muitos caras, o desafio é que a gente trata a pornografia como trata emoções indesejadas, que eu nunca vou falar da minha relação com a pornografia. E aí eles entram em um relacionamento de longo prazo, Algumas coisas começam a acontecer, começam a dar errado. Eles assistem mais pornografia e mais pornografia. Eles não se comunicam com a parceira e, de repente, descobrem que estavam assistindo muito, causando uma ruptura no relacionamento. Isso acontece porque ficou oculto e não foi discutido. Isso é simplesmente uma receita para o desastre. Quando você esconde ou omite algo, mesmo que seja uma mentira por omissão, acaba gerando um grande conflito ou ruptura em algum momento. Eu vejo esse tipo de postagem o tempo todo online, no nosso sub ou em outros, onde já existe um problema de relacionamento. Meu namorado perdeu o interesse em sexo faz meses e descobri que ele está assistindo pornografia. Então, por que existe uma grande diferença entre ele só está muito estressado e não tem libido, eu estou preocupado com ele, sou eu ou é outra coisa, certo? Ele está consumindo pornografia. Agora parece que não sou suficiente como mulher, ou seja lá o que eu represento na vida dele. Isso é ainda pior, né? Quando elas descobrem isso. Muitos caras sentem tanta vergonha disso que, quando exposto, a vergonha os paralisa. Pensam, o que há de errado comigo? Eu sou um lixo. Eles prometem que nunca mais vão usar isso. Prometem que nunca mais vão usar. De novo, é assim mesmo. Mas você não tem como parar de usar e acaba dependente. Para muitos homens, inclusive eu, demorou muito para parar de assistir pornografia. Eu basicamente parei de uma vez só. Mas é assim que eu paro com as coisas, né? Simplesmente nunca mais faço de novo. Pornografia foi uma dessas coisas. Gosto de dizer que eu era um viciado amador. Eu experimentava diferentes vícios. Pornografia provavelmente foi meu principal vício por muito tempo. Quanto tempo levou para largar? Provavelmente um ano e meio. Sério? Então você continuava recaindo ou algo assim? Sim, só recaindo nisso e, meio que pensando, ok, essa é a última vez, nunca mais vou usar de novo. Aquele pensamento de loteria, promessas e tudo mais, e isso já fazia parte da minha vida há tanto tempo. Acho que isso acontece com muitos caras, pois é difícil largar.
Costumo dizer que a maioria dos vícios são questões de apego e não dá para substituir um vício sem vínculo. Então, se você quer ter algum tipo de substituição real para a pornografia, não é algo que você simplesmente consegue largar de uma hora para outra, certo? Tipo, para você, foi só dizer, acabou para mim. É assim que largo as coisas, mas não é o jeito mais fácil. Alguns caras conseguem fazer isso, porém, alguns caras conseguem literalmente dizer, vou ficar sem me masturbar pelos próximos 6 meses, não vou me masturbar, não vou assistir pornografia. Eu não disse isso. Eu sei. Eu sei, não. Aqueles caras estão em outro nível, é hardcore. Não sei como você aguenta isso. Mas, sabe, alguns caras conseguem fazer isso porque é como algumas pessoas que dizem, eu não vou beber esse mês e não é problema nenhum. E para outras pessoas é tipo, eu estou lutando para não beber. E a pornografia é isso para muitos homens hoje em dia, e eu acho que é um dos vícios menos relatados que temos hoje em dia, ponto final. Eu concordaria com isso. Quero dizer, eu não tenho nenhuma evidência para isso, mas eu chutaria que se eu pudesse perguntar para uns 50 caras que eu conheço razoavelmente bem, se eles usaram cocaína, beberam demais, fumaram muita maconha, comeram muita besteira ou assistiram pornografia demais, eu não sei quais deles seriam muito abertos sobre a questão da pornografia, totalmente. Acho que eles admitiriam mais fácil que usavam muita cocaína, fumavam maconha e comiam Cheetos todo dia do que dizer que acessam o Pornhub 3 vezes por dia. Não acho que a maioria dos caras admitiria isso. Eles admitiriam usar porque caras conversam sobre isso, mas não acho que seriam honestos sobre a frequência se fosse algo ruim. Totalmente. Bem, só quando fui mais sincero sobre o meu uso de pornografia é que realmente consegui me afastar disso, sabe? E da luta e do desafio que eu estava tendo com isso, e acho que isso acontece com muitos caras. É como se eles se tornassem dependentes disso. E aqui está o que eu vou dizer. Vou falar pessoalmente por um momento, mas eu tinha um problema com pornografia mesmo estando em relacionamentos. Então isso acontecia enquanto eu traía nos relacionamentos. Uau! Sabe? Então o sexo era um grande desafio para mim de várias formas. E a pornografia era só uma válvula de escape, onde, sabe, eu podia recorrer a isso sempre que eu quisesse, porque é assim, está sempre ali, sabe? Está no seu computador, está no seu bolso. É como ter um bar no bolso que você pode acessar a qualquer momento e um dispensador de maconha também, mas não te custa nada, sabe? O que é tipo, é insano, né? É simplesmente louco. E você ainda pode dirigir depois. Você pode lavar as mãos e dirigir depois, mas talvez não durante. Se conseguir, parabéns. Algumas pessoas com certeza estão dirigindo. O Tesla dirige sozinho. Foi por isso que Elon criou. Meu Deus. Mas, sabe, eu acho que é uma daquelas coisas que para superar você tem que encarar a vergonha e o constrangimento do que realmente está acontecendo. E você precisa engolir o orgulho por um tempo. A ideia de que você precisa de coisas cada vez mais extremas, isso deve ser realmente assustador. Totalmente. Porque eu imagino que um dia, e isso meio que nunca aconteceu comigo de verdade, acho que provavelmente porque eu não usei com tanta frequência e depois parei de usar. Imagino que alguns caras de repente pensem, como cheguei a assistir pornô de alienígena feito por IA? Pois é, o que está acontecendo? Bem, por último, acho que foi em 2022 ou 2023, acho que foi em 2023, a palavra mais pesquisada no Pornhub foi hentai. E hentai é pornografia de anime. Pornografia de anime, certo? E então, essa é a coisa mais pesquisada de todas. E aí, sabe, você tem todo tipo de outras coisas, mas muita coisa nem é baseada na realidade. E é meio que para onde isso está indo, né? É como se a IA fosse transformar completamente a indústria pornô. Não sei se você já viu isso, mas agora existem criadores de conteúdo inteiros que não existem. O roteiro é IA, a mulher é IA, a plataforma é IA. Sabe, tudo é completamente IA. E então vamos ficar ainda mais distantes, porque agora, se um cara entra na internet e assiste pornografia, pelo menos é uma pessoa de verdade, certo? Se ele entra em um site de webcam e está conversando com alguma garota, sim, é uma mulher de verdade, mas talvez ele esteja falando com algum cara por trás da câmera, certo? Que está digitando por ela, né? Interessante. Ou se ele entra no OnlyFans, é a mesma coisa. Em muitos perfis do OnlyFans, ao conversar, a chance de ser realmente aquela mulher é muito baixa. Li uma matéria, acho que na Wired, mostrando que há indústrias onde operadores de chat recebem cerca de $1 por hora. Alguns criadores populares, por conversarem com milhares ao mesmo tempo, contratam essas agências para conversar por eles. Isso mesmo. E agora, aliás, eles são bots de IA?
Muitos deles são bots de IA e muitos são pessoas recebendo tipo $1 por hora e provavelmente estão treinando o bot de IA que está copiando o que eles dizem. É muito louco. Se a pessoa tem 15 seguidores, provavelmente ela mesma responde as DMs, mas os populares usam esses serviços, isso é insano. Bem, tem um cara que eu vi no Instagram outro dia que estava falando, acho que ele estava vendendo um curso sobre como fazer isso, né? O que foi meio engraçado. Ele criou um programa de IA que o transformou em um filtro. Ele se gravava dizendo coisas sensuais ou mandava mensagens de voz, tipo, "Ei, Jordan, como foi seu dia? Blá, blá, blá." E o filtro de IA transformava ele em uma linda mulher loira com seios grandes e alterava a voz dele. Então, era literalmente ele apenas se gravando. Mas o que você via era essa linda mulher loira, sabe, falando uma mensagem sensual pra você. Cara, isso é loucura. E ele supostamente está ganhando dezenas de milhares de dólares por mês. Vi algo parecido ontem no Instagram, mas eram deepfakes de celebridades. O cara mostrava com uma luz no rosto dele. Eu vi isso, Não é incrível? Se transformou em Elon. Se transforme em Elon, se transforme em alguém como Timothée Chalamet ou algo assim. Eu nem sei quem são essas pessoas, mas eu sou Hello Yeah. Chalamet Tremaine. Ele mudou. Vi Adam Sandler em um restaurante de sushi recentemente. Achei engraçado. Quase gritei, cala a boca, cara. Mas pensei, por que agir assim? Ele fez alguns outros, tipo Star Wars, como Mark Hamill, o cara que faz o Luke Skywalker. Foi tão convincente, meu amigo, tão real, eu não conseguia acreditar. E aí eu fiquei tipo, bom, tenha certeza absoluta de que você nunca está conversando com ninguém online. Se você sabe, não diga nada que não diria na frente de um completo estranho que sabe usar software de deepfake de IA. É isso. Bom, acho que isso é prejudicial, duas coisas vão acontecer e as mulheres também serão impactadas de forma desproporcional. Acho que os homens vão ser cada vez mais caindo, cada vez mais nesse buraco da pornografia de IA, que é hiperrealista e, você sabe, orientada para a realidade virtual e personalizada para eles. E isso, tipo, a personalização vai dominar e já está começando a dominar, não só na indústria pornô, mas acho que até mesmo no espaço de saúde mental, no espaço de terapia. Tipo, você sabe, um dos maiores usos do ChatGPT aparentemente é terapia, que as pessoas estão usando o ChatGPT. E eu já tive pessoas que me disseram isso, tipo, que vieram falar comigo e disseram, olha, eu tenho usado o ChatGPT como meu coach e pedi para ele agir como Eckhart Tolle e Conor Beaton e me dar conselhos de vida, e eles dizem que é incrivelmente profundo, é muito bom. E eu fiquei tipo, o quê? Do que você está falando? Acredito que os homens vão cair cada vez mais nesse buraco, cada vez mais guiados por IA, pois isso parecerá cada vez mais real. E eu acho que o que vai começar a acontecer com as mulheres, e já existem aplicativos, acho que tem um chamado Dipsy, DIPSY, que basicamente é erotismo com IA. Para as mulheres é diferente, elas se envolvem mais com a história. Então, algumas mulheres podem ficar viciadas em pornografia, mas o que mais acontece é que elas ficam viciadas em romances. E elas acabam ficando realmente envolvidas nesses romances hipereróticos. E você vai começar a ver esses romances muito personalizados, onde você, como mulher, está dentro da história e o herói ou o cara que está sexualizando vai estar sexualizando você. Não vai ser aquela donzela na qual você se projeta. Eles vão realmente estar sexualizando você. Então você passa a fazer parte dessa história erótica. E aí eu acho que isso vai ser personalizado, talvez em um vídeo ou algo assim, e você pode adaptar do jeito que quiser. Mas quero dizer, não estamos longe disso, sabe? É como a indústria pornô. E acho que a última coisa que vou dizer é que as modelos do OnlyFans, o que você vai começar a ver é que as modelos da vida real vão começar a cobrar um valor mais alto, porque a IA, em algum momento, provavelmente vai ter que ser identificada. E você vai ver toda uma indústria surgindo onde, sabe, homens estão fetichizando mulheres que nem são reais, sabe? E eles sabem disso e estão tendo relacionamentos com essas mulheres. É como o filme Ela, com Joaquin Phoenix, só que pornô. Bem, não posso dizer que não tenho curiosidade sobre isso, porque parece realmente interessante, mas consigo ver como isso pode ser horrivelmente ruim para você se você realmente se interessar por isso. Pode ser um alívio para alguns. No Japão, isso já está acontecendo com grande separação entre homens e mulheres. E eu acho que, para muitos caras por aí, eles meio que já desistiram de ter esperança de estar em qualquer tipo de relacionamento com uma mulher. Então, sabe, eu tenho dificuldade com isso. Às vezes eu tenho dificuldade com isso.
Quero o conselheiro, não o elemento pornô. Algo como, essa coisa me entende. O que eu diria a mim mesmo sem envolvimento emocional? O que o Jordan inteligente diria? E talvez adicionar um pouco de, sei lá, algo super, sabe? O que a Oprah, mais o Jordan, mais minha esposa, mais meu pai me diriam pra fazer nessa situação específica? E se meu melhor amigo, meu produtor e esses 10 convidados inteligentes do programa, juntos, me aconselhassem sobre esse problema? Isso parece incrível. Acho que é assim mesmo, isso vai acontecer. Mas eu penso o quê? Espero que o que os jovens comecem a fazer seja usar essas ferramentas para ajudá-los a desenvolver competência, em vez do que está acontecendo agora. Evitar o risco de rejeição e constrangimento é o objetivo. Essas ferramentas têm sido usadas de diversas formas, como, por exemplo, um bot, que ajuda você a conversar melhor com mulheres na vida real e a superar esses desafios. Vamos falar sobre crianças sem pai. No pouco tempo que nos resta, 43% delas vivem sem o pai. Isso é muito mais do que eu esperava ver. 90% das crianças sem teto e fugitivas vêm de lares sem pai. 71% das adolescentes grávidas não têm pai. Isso acho que não é surpreendente, mas ainda assim é triste. Muitos suicídios de jovens ocorrem em lares sem pai. As estatísticas mostram que 85% das crianças com distúrbios de comportamento vêm desses lares. Você tem que dar o arsenal para o R. Deixe-me ver onde... 90% dos incendiários reincidentes vêm de lares sem pai. Eu? Sim, essa era a próxima. Sim, 90% dos incendiários reincidentes vêm de lares sem pai. Isso é sim. Isso tudo é simplesmente loucura. Crianças em instituições estaduais para menores, 85% dos jovens na prisão vêm de lares sem pai. Cerca de 75% dos adolescentes em centros de tratamento por abuso de substâncias vêm de lares sem pai. Isso é horrível. Sim, 85% das crianças com distúrbios comportamentais não têm pai em casa. E o interessante é que, se você olhar os dados, 1 em cada 4 crianças não terá uma figura paterna em casa. Sem pai, sem padrasto, nada. Então, 25% das crianças, não terão o pai em casa, e 43% não tem nenhum pai em casa. Então é algo bem, sabe? É algo realmente impressionante de começar a analisar. Mas aí, quando você começa a olhar o impacto disso e depois você detalha, jovens meninos serão desproporcionalmente impactados por isso. Então, é isso. Nós vemos que jovens meninas têm, às vezes, uma tendência maior à hipersexualidade e, você sabe, gravidez na adolescência e coisas desse tipo. Mas coisas como socialização, grupos de amigos, desempenho acadêmico, todas essas coisas geralmente tendem a permanecer na média e não são tão afetadas assim, porque elas têm a mãe em casa. Meninos mais novos tendem a sair dos trilhos, apresentar comportamento inadequado, assumir grandes riscos e a automutilação aumenta bastante nesse período. E isso é algo novo que está acontecendo nas gerações mais jovens agora, onde meninos jovens estão se machucando de forma desproporcional mais do que nunca. Então, coisas como se cortar e autoagressão estão começando a aumentar. Então, sabe, o papel do pai é incrivelmente importante, especialmente para meninos jovens. Porque, em primeiro lugar, é realmente para mostrar como um homem pode ser, então isso dá uma direção para esse menino. Esse é o caminho que possa ou não seguir, mesmo que não seja o ideal, certo? É como, mesmo que esse homem não tenha ambição, e você sabe, ele tem alguns problemas de raiva e esse tipo de coisa, pelo menos isso dá ao menino. São como trilhos de proteção, igual à analogia da pista de boliche, colocar trilhos para proteger. Sabe, é interessante você dizer isso porque eu já vi e ouvi vários caras dizendo: eu tive um pai terrível, ele traiu minha mãe e costumava beber demais. Sou grato porque sei que nunca farei isso. Faço o oposto do que meu pai faria e me pergunto se essa é apenas uma forma estranha de lidar com a situação. Eles dizem: na verdade, fico feliz de ter crescido com essa pessoa, pois tenho um exemplo do que evitar. Mas se você não teve pai, está perdido sem saber o que fazer, pois não tem um exemplo de como seus atos afetam os outros. E eu acho que uma das outras coisas que não está realmente nesses dados, porque esses são pais completamente ausentes, é o que eu chamo de pai fantasma. E pai fantasma é o pai que está ou... Foi um filme do Cosby de 1984. É isso? Acho que sim, não posso conferir agora, mas deve ser isso. Que ótimo, eu nem conhecia essa referência. Papai fantasma é o pai que está presente, mas ao mesmo tempo ausente. Ele está por perto, mas é emocionalmente distante, não se interessa muito pela sua vida, não te ensina quase nada. Então, ele é essencialmente ausente. Outra versão disso que vemos,
é quando ocorre o divórcio e um jovem é separado do pai e só o vê, sabe, uma vez por mês ou a cada 2 meses. E isso pode ter um impacto muito semelhante em um jovem. E sabe, então, ter um homem em casa dá a esse jovem uma noção de direção sobre o que ele pode buscar e o que deve evitar. Como o que funciona e o que não funciona. E as crianças são muito perceptivas. Então elas percebem muito rápido, tipo, a raiva do pai é péssima. Sabe, ele está constantemente sendo passivo-agressivo com a mãe e está sempre gritando comigo e ele é meio babaca e meio idiota. E eu não quero ser assim, mas isso dá ao menino algo em relação ao qual se definir, o que é uma parte muito, muito importante. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que, de modo geral, os pais ajudam em algumas coisas na vida das crianças, mas especialmente pelos meninos. A primeira é o incentivo ao risco. Então, estatisticamente e tradicionalmente, as mães tendem a fazer com que seus filhos corram menos riscos e sejam mais seguros. E os pais realmente incentivam a correr riscos? Sim, eu consigo ver isso até mesmo na minha própria família. Com certeza. O mesmo acontece com a minha família e com a minha esposa. E minha esposa é muito, muito progressista, muito liberal em muitos aspectos. Mesmo com ela, vejo ela pensando, será que ele devia fazer isso? Será que devia pular dali? Ele está em cima daquelas pedras. E parte disso, sabe, vem do sistema familiar dela, porque os pais dela fazem a mesma coisa quando estão aqui. Eu já vi, eles falam, será que ele deveria ficar em cima dessas pedras? E eu digo, ele está bem. E se ele cair? Eu digo, então ele cai. As pessoas caem. Ele vai se machucar, vai aprender a não ficar mais ali, certo? É isso. Então, sabe, eu acho que incentivar o risco é uma parte importante disso. E isso incentiva aquele garoto, especificamente, a sair e enfrentar as dificuldades sobre as quais estamos falando durante todo esse podcast, certo? Enfrentar a dificuldade da rejeição, de não, sabe, recorrer automaticamente a esses mecanismos de enfrentamento como pornografia ou, sabe, fumar maconha cronicamente todos os dias. Isso o incentiva a seguir em frente e fazer coisas difíceis. De modo geral, os pais estão lá encorajando seus filhos, ou às vezes, talvez de forma mais enérgica, fazendo com que seus filhos façam coisas difíceis. Então, a questão do risco é uma parte importante disso. E então, a última parte é regular emoções intensas. Às vezes, por meio de brincadeiras mais agitadas, como meu filho, que tem 4 anos e é muito físico, ele é realmente uma criança muito física. Minha filha não é assim. Sim, minha filha se irrita quando brinco de luta com ela, mas meu filho gosta. Minha filha até que gosta, mas meu filho vai com tudo, tipo o Hulk, sabe? E tipo, eu não estou incentivando ele a fazer isso. Mas, sabe, quando meninos pequenos chegam aos 3 anos, há um aumento na testosterona deles. Então, tipo, do nascimento até os 3 anos, os níveis são mais ou menos os mesmos, mas aí aos 3 anos tem um pico inicial. Então é quase como uma versão muito menor do que você vai ver na adolescência, quando eles passam pela puberdade. E é por isso que, quando você vê crianças de 3 anos, de 3 a 4 anos, meninos pequenos começam às vezes a morder e bater, sabe? Ficam mais agressivos. É bom saber isso e você fica assim... O quê? Eu pensava assim, conheço os dados. Isso é normal? O que meu filho está passando? Ele está bem? A gente chamava ele de adolescente de 3 anos. Era tipo, não vou fazer isso. Ele pegava a Nerf e começava a atirar, o que era meio perturbador. Mas tipo, Ghost Dad, de 1990... Bill, anos 90. Ele atravessa portas, cai pelo chão e tem passado por muito, mas ainda está morto. Uau, cafona, Algumas dessas coisas não envelheceram bem. Não, Bill Cosby. Não, praticamente tudo envelheceu como leite. Praticamente isso. Mas, acho que para muitos garotos jovens, conseguir controlar suas emoções intensas é outra parte importante disso. E então, quando você não tem isso, quando falta aprender a fazer isso, você acaba dependendo muito mais da sua mãe para te ensinar a lidar com isso. E assim, muitos homens jovens aprenderam a lidar com suas emoções com a mãe. E isso pode levar, não é para menosprezar as mães de forma alguma. Não, mas são elas que estão lá quando os pais não estão. Isso mesmo. Estamos fazendo o oposto de tentar menosprezar as mães. Isso mesmo. Só para deixar claro. E às vezes, dependendo do que essa mãe passou. Então, se ela envergonha ele, faz ele sentir vergonha da própria raiva, sabe? Meninos bons não ficam com raiva. Homens de verdade não se permitem ficar com raiva. Ele pode se desconectar ou até se dissociar da raiva. E, sabe, a gente precisa de alguma conexão com a nossa raiva para, por exemplo, conseguir estabelecer limites ou perceber se algum limite foi ultrapassado.
Isso é parte do sinal de que um limite foi ultrapassado. E muitos desses meninos crescem e se tornam homens que não têm limites. Eles não se defendem. Eles são meio que aqueles caras bonzinhos clássicos ou crônicos que, sabe, nunca se impõem em um relacionamento. Isso pode causar o que comentamos, como ser difícil para mim conversar com uma mulher ou ter um relacionamento. É simplesmente mais fácil para mim me masturbar, assistir pornografia, ficar nesses fóruns online e ter meus amigos digitais sem precisar lidar com as dificuldades de, sabe, estar em um relacionamento. Essas coisas podem virar uma bola de neve rapidamente. Sim, isso é interessante. Eu, sabe, consigo ver claramente a ligação que você faz entre alguém que foi criado sem um pai. Aprender a se tornar uma pessoa realmente legal. E então ver isso explodir na sua cara por causa desse negócio de querer agradar todo mundo. Ver isso causar relacionamentos quebrados, falta de atração, ser maltratado, pensar que as mulheres traem, partem seu coração e passam dos limites. Prefiro não lidar com isso. E aí, reticências, incel ou só um cara que fala, todas as mulheres traem. Vejo isso direto e penso, meu Deus, muitos homens acreditam nisso. É terrível. Acho que esse é um medo profundo de muitos homens. É um medo profundo pra todo mundo, eu acho, mas eu não acho que todas as mulheres traem. Eu diria que sim, é um medo profundo pra mim também, mas eu não acho que todas as mulheres traem. Eu acho que algumas mulheres traem. Certo. Eu fiz esse vídeo porque eu não vou dar muito contexto sobre isso, mas eu fiz esse vídeo onde eu estava falando sobre entender claramente quais são seus medos em relação às mulheres e do que você tem medo quando se trata de mulheres, porque a realidade é que homens e mulheres têm poderes diferentes. Mulheres costumam temer o que um homem pode fazer fisicamente. Homens geralmente temem o que uma mulher pode fazer em relação ao caráter ou socialmente. E para muitos caras, acho que eles simplesmente estão desconectados desse medo ou ele é avassalador. Sabe, existe um terror tão profundo de que você poderia me destruir meu caráter ou minha reputação, ou, sabe, você poderia partir meu coração me traindo e, sabe, simplesmente aterrorizá-los. Mas isso não tem nada a ver com isso. Isso é só um pequeno comentário à parte. Não, mas essas coisas são interessantes. Quero dizer, fascinantes sem fim. Eu sei que nosso tempo acabou, cara. Obrigado por fazer isso. Já estava mais do que na hora. Talvez nos próximos 10 anos a gente faça outro. A gente faz outro em 7 ou 8 anos. Isso mesmo. Por mim está ótimo, cara. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado.